Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula nossa. Hoje, como já combinado, né, na nossa aula aí online, na nossa aula síncrona, a Pro vai retomar a questão das conjunções com vocês, tá certo? Então, assim, nós vamos dar uma passada geral pelas conjunções para a gente só entender a intencionalidade da conjunção. Porque lembra que a Pro falou para vocês o quê? Não adianta a gente gravar quais são as conjunções. A conjunção aditiva é assim, assim, assim. É essa. A temporal é essa. Isso não adianta. Eu preciso, dentro do meu texto, dentro da minha oração, eu entender aí a intencionalidade da minha conjunção. Então, qual é a relação que ela está estabelecendo entre as orações? Tá certo? Então, isso é o importante quando eu trabalho a conjunção. Não é eu saber se o mas ele é aditivo, né? Ele é adversativo, não é isso que me interessa. O que me interessa é na hora que eu pegar o meu texto e eu fizer a leitura, eu entender que ali está estabelecendo uma relação, por exemplo, de adversidade. Então eu tenho que usar o mas. Não, é eu entender que ali está tendo uma relação de adição. Então eu tenho que usar o mais. Então é isso que eu preciso entender dentro do quesito conjunção, tá certo? Então eu coloquei para vocês assim, ó. Conjunção é a palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Os dias passam, as prestações chegam, a vida continua, tá? Então, o que aconteceu? Aí eu fiz uma oração, eu tenho uma oração, né? E eu posso estar usando aí as conjunções para estar fazendo a ligação entre elas, tá certo? Quando eu falo em conjunções, tá? Eu vou ter dois tipos de conjunções, duas categorias. Eu vou ter as conjunções coordenativas e eu vou ter as conjunções subordinativas, tá? Então, coordenadas e subordinadas, tá certo? Quando eu vou usar conjunções coordenadas? Quando eu tenho duas orações e uma não depende da outra para existir. O que significa isso? Quando eu leio a primeira oração, ela tem sentido por si só. A segunda oração que está vindo, ela só está vindo para complementar, para dar um plus na minha primeira oração, naquela que eu já li, tá? Ela não depende da outra para existir. Elas se existem sozinhas, elas se coexistem, vamos dizer assim, tá? Dentro das orações coordenadas, eu vou usar também as conjunções coordenadas. Quais são as conjunções coordenadas que a gente já trabalhou? Eu vou ter as aditivas, as explicativas, as conclusivas, as adversativas e as alternativas. Beleza? Então vamos lá. Quando que eu vou ter uma conjunção explicativa? Né? Quando ela faz o quê? Ela explica alguma coisa, né? Ela dá um motivo, uma razão para aquilo estar acontecendo. Então, por exemplo, é melhor colocar o casaco. Ah, eu já entendi que é melhor colocar o casaco, tá? Mas se eu quiser complementar, né, eu coloco. Porque está fazendo muito frio. Eu estou complementando, eu não precisaria. Eu só falo assim, ó, é melhor você pôr o casaco. Beleza, não preciso complementar. Mas eu quis complementar. Quando eu complementei, eu usei o porquê está muito frio, eu estou explicando. Por que eu quero que você coloque o casaco, tá? Então eu estou te dando uma explicação para isso. Depois, eu tenho lá as aditivas. Lembra? Lembram aí das aditivas? Ó, saiu aqui esse material aqui, a professora já fez há algum tempo, e a palavra ideia ali, se vocês perceberem, tá com acento. Mas não tem mais acento, tá bom? As aditivas, eu vou fazer o quê? Eu tenho a minha oração, mas eu vou acrescentar uma ideia a mais à minha oração, tá? Eu vou estar somando algo a mais. Ó o exemplo. Ela foi ao cinema. Já deu para entender? É uma oração, eu não preciso da outra. Mas aí o que eu fiz? Eu coloquei mais alguma coisa. Então ela foi ao cinema e ao teatro. Então ela foi em dois lugares. Então eu estou somando
itens, tá? Lá embaixo, ó, eu reuni a família e preparei uma surpresa. Quer dizer, são duas orações independentes. Eu reuni a família numa oração. O que eu fiz depois é independente, mas aí eu quis colocar na oração e preparei uma surpresa. Então teve uma ação aí de adição. Beleza? Depois eu tenho as adversativas. Né? As adversativas estão lá assim, ó. Expressam ideias contrárias, de oposição, de compreensão. O que significa isso? Eu tenho uma ideia e aí eu venho complementando com uma outra oposta. Por exemplo, tentei chegar na hora. Cheguei atrasada no lugar. Aí eu falo assim, eu chego e falo assim, olha, tentei chegar na hora. Eu já me expliquei, eu já falei, né? Mas aí o que eu falo? Porém, me atrasei. Então eu complementei a minha primeira oração com uma outra, trazendo aí uma ideia de oposição, de adversidade. Mas eu não precisaria completar, né? Porque só o fato de eu falar tentei chegar na hora já passou o sentido que eu queria dar para minha oração. Tá certo? Depois eu tenho as alternativas. Mesma coisa, ó. Não esqueça que a Pro falou lá para vocês a questão da palavra ideia que está escrita aí com acento ainda, mas não existe mais, tá? Alternativa, mesma coisa. Quando eu falo em alternativa, eu tô trabalhando com alternância, quer dizer, ou uma coisa ou outra. Eu faço isso, eu faço aquilo, ou eu quero isso, ou eu quero aquilo, tá? Então, alternativa, alternância, ou uma coisa ou outra, né? Então tá lá. Ou você sai do telefone ou vendo o aparelho. Minha cachorra ora late, ora dorme, tá? Então eu estou alternando as ações. Então, ou ela faz uma coisa ou ela faz outra. Beleza? E para a gente finalizar as conjunções coordenadas, a gente tem as conjunções conclusivas. Mesma coisa, elas vão fazer o quê? As conclusivas elas vão vir no sentido de bater o martelo. Pá, acabou. É isso e pronto, né? Então elas servem para dar uma conclusão. Então tá lá, estudei muito. Beleza, eu já entendi que você estudou, mas eu quis completar. Estudei muito. Por isso mereço passar de ano, vamos pensar assim, né? Estava preparada para a prova. Já fechou a ideia. Portanto, não fiquei nervosa. Quer dizer, eu estou concluindo. Como eu estava preparada, eu não fiquei nervosa. Tá? Então, vamos pensar. O que importa quando eu falo em conjunção não são as palavrinhas em específico, mas a situação, o contexto que eu preciso entender. Porque eu entendendo o contexto, eu vou saber usar a palavrinha adequada ali, aquela listinha de conjunção. Agora, se eu decorar a listinha de conjunções e não entender o contexto, eu não vou saber qual que eu vou utilizar ali na hora de completar o meu texto, tá certo? Depois a gente tem as conjunções subordinadas. Mas as conjunções subordinadas a gente vai trabalhar numa próxima semana, tá bom? Nós não vamos trabalhar elas agora, porque senão vai dar um fuá aí na cabeça, tá bom? Então por hoje é só, um beijão e até a nossa próxima videoaula.